A graça do Senhor Jesus estejam com todos vós, são os nossos sinceros votos, ao iniciarmos esta palestra sob o título 144 mil. Todos sabemos que estamos vivendo os últimos dias dessa terra, então este tema é muito importante para os adventistas do sétimo dia. Esta palestra estará baseada em alguns livros que iremos expor, alguns textos. Então iremos de início apresentar e mostrar estes livros para quem quiser acompanhar e ler depois nos seus próprios livros os textos que serão apresentados. O primeiro livro que temos é Vida e Ensinos, é um livro da senhora White. O segundo livro que temos alguns textos, Primeiros Escritos, um dos primeiros livros escritos pelo irmão White também. O Ritual do Santuário, este é um pequeno livro escrito pelo pastor Andreessen, na década de 80, e um livro que não se encontra mais, não está mais à venda, e porque foi recolhido pela Igreja Adventista a nível mundial. Mas um livro muito bom para o nosso entendimento sobre o santuário e principalmente sobre os 144 mil. As Profecias do Apocalipse, um livro escrito pelo pastor Uriah Smith, 50 anos redator da Casa Publicadora, em Battle Creek. Essa edição que nós estamos exibindo é a de 1945, escrito na Publicadora Atlântico, em Portugal. Este livro contém 11 páginas a mais do que os livros atuais impressos no Brasil. Patriarcas e Profetas, um dos livros que fala sobre os pioneiros patriarcas no Velho Testamento, Ellen White também. O Desejado de Todas as Nações, escrito em 1898, irmão White. O Conflito dos Séculos, este é a versão de 1911, este é um dos primeiros impressos aqui no Brasil. E por último temos a Bíblia Sagrada, na versão fiel, a mais próxima da King James, que nós recomendamos a todos. Os 144 mil é um tema importante para os últimos sobreviventes nesta terra. Antes de darmos início ao assunto em si, nós iremos ler um texto da irmã White, que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174. E sobre os 144 mil temos uma instrução importante, e diz ela ali o seguinte: não é plano dele que seu povo apresente alguma coisa que ele supõe, a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente, tais como: que pessoas vão constituir os 144 mil? Isto aqueles que forem os eleitos de Deus hão de sem dúvida saber em breve. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174. Por esse texto, nós entendemos claramente que não foi o plano do Espírito de Profecia, da irmã White, de definir exatamente quem serão, porque aqueles que forem os eleitos hão de saber. Então isso é algo importante. E também deixa aqui bem claro o texto, que nós não estamos aqui tentando entrar em discussões ou tentar definir exatamente quem serão. Nós vamos fazer algumas perguntas, na verdade serão 13 perguntas, e iremos responder dentro da Bíblia e dentro do Espírito de Profecia, e assim entenderemos um pouquinho mais sobre esse tema. A primeira pergunta que fazemos, número 1, o remanescente de Deus ficará incontaminado com as doutrinas das igrejas? É a pergunta. E a resposta, primeiro vamos a 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então vemos aqui uma característica deste povo, puro a um único marido que é Cristo. Apocalipse 14, versículo 4, primeira parte, diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. É a primeira parte. Então entendemos aqui que não estarão contaminados com mulheres. E sabemos que mulheres são igrejas, são virgens,
Isto não quer dizer que deverão ser solteiros. No Grande Conflito, encontramos um texto na página 382, 383, que diz assim: declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Filhas, igrejas, Babilônia. No livro As Profecias do Apocalipse, página 261, de Uriah Smith, encontramos uma definição muito clara sobre mulheres. Não estão contaminados com mulheres. Na Bíblia, uma mulher é o símbolo de uma igreja. Uma mulher virtuosa representa uma igreja pura. Uma mulher corrupta, uma igreja apóstata. É, pois, uma característica deste grupo que no tempo de sua libertação não estão contaminados ou não estão relacionados com as igrejas corrompidas da terra. Vemos aqui que Uriah Smith definiu muito claramente quem são mulheres e quem serão esse grupo que não estará contaminado com elas. Então diz ele muito claro que no tempo da sua libertação, na hora final, eles não estarão contaminados com as igrejas corrompidas da terra. Então a resposta que nós claramente encontramos nesses textos: para ser contado entre os 144 mil, os salvos não poderão estar envolvidos com as doutrinas de Babilônia ou de suas filhas. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4, será um convite prontamente atendido por este grupo. A pergunta 2 diz assim: como eles serão as primícias dentre os vivos para Deus e o Cordeiro? Apocalipse 14:4. E diz assim na última parte: estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então entendemos aqui que esse grupo de homens e mulheres foram comprados da terra para serem as primícias. Logo mais iremos saber quem são as primícias. Mas comprados, nós entendemos que se refere a pessoas vivas. Nos lembramos que no tempo da escravatura, por exemplo, quando os navios negreiros iam à África comprar escravos, eles passavam por um exame médico, olhavam os dentes, olhavam a saúde, muito parecido com o que se faz hoje ao admitirmos numa empresa, não é? Vamos a um dentista, a um médico, e não se compravam mortos, somente se compravam vivos. Então a Bíblia deixa aqui bem clara a ideia que estes foram comprados ou resgatados da terra para Deus e para o Cordeiro. Na pergunta 3, quem foram as primícias dentre os mortos? 1 Coríntios 15 e Mateus 27. Primeiro vamos a 1 Coríntios 15, versículos 20 e 23. Diz assim, verso 20. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Verso 23, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então entendemos aqui que Cristo é as primícias, os que dormem. Mateus 27, 52 e 53 diz assim: os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então vemos aqui na Bíblia que muitos foram ressuscitados na ressurreição de Cristo e apareceram a muitos. Começamos a entender um pouco aqui quem são as primícias dos que morreram, ou do que morreu, que foi Cristo. Vamos ver o que o Espírito de Profecia nos esclarece sobre esse ponto. No livro Desejado, na página 786, nós encontramos um texto muito esclarecedor. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele, como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi. Trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Então entendemos claramente pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia que quem foram as primícias dentre os mortos. Cristo, então, ao ressurgir, ressurgiram com eles muitas pessoas, que foram inclusive os que testemunharam em Jerusalém sobre a ressurreição de Cristo.
porque os romanos haviam pago a falsas testemunhas, aos soldados, para mentirem sobre a ressurreição de Cristo. Os discípulos também estavam escondidos com medo dos judeus, então estas pessoas foram as que testemunharam pessoalmente na cidade de Jerusalém sobre a ressurreição de Cristo. E estes, diz a Bíblia, que não mais se viram entre os vivos. Então, o que nós entendemos? Que as primícias dentre os mortos são os homens que Jesus trouxe da sepultura por ocasião de sua morte, Mateus 27, 52 e 53, e simbolizam sua vitória sobre a morte. Destes, Moisés é um símbolo apropriado. Então já entendemos um pouquinho sobre quem são as primícias dos mortos. Então a próxima pergunta, pergunta 4, diz assim: quem então serão as primícias dentre os vivos e quais serão suas características? Vamos a Hebreus, Apocalipse e Mateus. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vemos neste verso que uma das características é a santificação. Apocalipse 14, 5 diz: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Irmãos, irrepreensível ou irrepreensíveis no plural é algo impressionante para nós nesses últimos dias. É aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, não se consegue encontrar um defeito de caráter. Então, se nós formos ao bar, na esquina, e perguntar se ele deve alguma coisa ali, ele não deve nada. Se nós formos ao supermercado, se nós formos ao SPC, ao banco, enfim, ao vizinho do lado, ele é uma pessoa que ninguém, em outras palavras, consegue colocar um defeito. Essa é uma pessoa irrepreensível. E a Bíblia diz que a característica desse último grupo é exatamente essa palavra que é definida, irrepreensível. Mateus 5,48 diz também: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Perfeito, irrepreensível, algo muito semelhante. Vamos ver então o que o Espírito Profecia alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Apocalipse 14, 3, por ocasião do segundo advento de Cristo. Mas como Enoque, o povo de Deus procurará pureza de coração e conformidade com sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, advertirão o mundo da segunda vinda do Senhor e dos juízos que cairão sobre os transgressores, e pela sua santa conversação e exemplo, condenarão os pecados dos ímpios. Irmãos, que texto para a nossa inspiração nesses últimos dias, nessa fase da terra. E como que nós podemos condenar os pecados dos ímpios? Sem os condenar, propriamente dito. Fazer como Jesus fez, viver sem pecar. Automaticamente, então, nós estamos sem palavras, somente pelos nossos atos, condenando o pecado dos ímpios. Então a resposta nós podemos compreender o seguinte, que os 144 mil nos dizem que é possível vencer o pecado como Jesus venceu. A última geração de salvos, irmãos, que viverão sobre a terra, representam os troféus vivos da vida vitoriosa de Jesus sobre o pecado. Serão perfeitos ainda em vida. Eu recomendo para quem não leu ainda o último capítulo do livro do pastor Andriessen,
M.L. Andreessen. A Última Geração é o nome desse último capítulo. Os irmãos vão ter uma pálida ideia do que acontecer com os 144 mil. Eles serão os troféus. Assim como, imagine como um clube, não é? Damos aqui um exemplo não muito bom, mas visível, que todos vão entender. Um clube de futebol, quando ganha um campeonato, então ele recebe um troféu, e esse troféu, então eles pegam esse troféu e vão levando de cidade em cidade, às vezes de país em país, para mostrar a vitória que eles ganharam. Imagine então os 144 mil, e nesse capítulo nós vamos ver os textos e todas as implicações nesse assunto. Os 144 mil então viajando pelo universo todo, juntamente com Cristo, e Cristo então mostrando, olha aqui o meu troféu, são esses. Eles conseguiram vencer na última geração, na pior fase da história da Terra de pecado, e mostraram que é possível sim obedecer à lei de Deus, que a lei de Deus é santa, justa e boa. Então que nós possamos, se Deus o permitir, fazer parte desse grupo. Pergunta 5. Que textos nos confirmam que os 144 mil se contarão dentre os vivos? Apocalipse 14, verso 3, diz aqui, a última parte somente. Senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Então nós já salientamos um pouquinho essa ideia do comprar. Então aqueles que foram comprados ou resgatados da terra. Então isso nos deixa uma ideia muito clara na Bíblia que estarão entre os vivos. Mas temos mais textos. No livro Primeiros Escritos, página 283, diz assim: em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar, mas anjos, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo. Jesus, porém, ordenou a seus anjos que vigiassem sobre eles. Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado sua lei à vista dos gentios em redor deles. Jesus queria ser honrado, trasladando, sem que vissem a morte, aos fiéis e expectantes que durante tanto tempo o haviam esperado. Então vemos aqui uma palavra-chave, né? Trasladado sem ver a morte. Um texto importante, mas temos mais textos. No livro Desejado, na página 408, irmão White escreve assim: Moisés, sobre o Monte da Transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo, e que serão transformados num abrir e fechar de olhos. Sobre o monte foi representado em miniatura o futuro reino da glória. Cristo o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos trasladados. Então nós vemos ali no Monte da Transfiguração, ao Jesus estar passando as suas horas de angústia, veio do céu Moisés e Elias para animá-lo a não desanimar. Moisés representando aqueles que morreram em Cristo e Elias daqueles que foram vivos ao céu. E Elias então é um símbolo apropriado para os 144 mil. No livro Primeiros Escritos, na página 164, temos mais um texto do Espírito Profecia, exatamente sobre esse assunto, mas em outras palavras. Moisés estava presente para representar os que serão ressuscitados dentre os mortos por ocasião do segundo aparecimento de Jesus. E Elias, que fora trasladado sem ver a morte, representava os que serão transformados à imortalidade por ocasião da segunda vinda de Cristo e serão trasladados sem ver a morte. Primeiros Escritos, página 164. No livro Vida e Ensinos, na página 58, encontramos agora um texto muito claro, que serão os vivos. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus o tempo, verteu sobre nós o Espírito Santo.
e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do monte Sinai. Então percebam aqui nesse texto que a irmã White é clara que os santos vivos em número de. Então isso não deixa dúvidas sobre a literalidade desse grupo de pessoas. Saiu um decreto para se matar os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento. Esse foi o tempo da angústia de Jacó, Gênesis 32. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. Então mais um texto mostrando a literalidade dos 144.000. Estamos mostrando esse texto, irmãos, para deixar bem claro que apesar de os nossos irmãos da Reforma, por exemplo, terem um entendimento um pouco diferente em relação a isso, mesmo do livro de Uriah Smith, são muito claros, e principalmente a Bíblia também. Dois livros em paralelo, está no Grande Conflito e no Eventos Finais, que é um compilado, com certeza, textos tirados do Grande Conflito. Ninguém, a não ser os 144.000, pôde aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, de 1 a 5 e 15, 3. Estes são os que vieram de grande tribulação. Apocalipse 7, 14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Irmãos, esse texto esclarece muitas dúvidas. Deixa muito claro aqui que serão trasladados dentre os vivos. Que mais? Passaram pelo tempo de angústia. Algum pioneiro nosso, alguém que morreu na fé da mensagem do terceiro anjo, passou por esse tempo de angústia? Não. Alguém permaneceu sem intercessor, apesar de alguns dizerem que ressuscitarão entre a sexta e a sétima praga. O tempo de angústia, que será relativamente quase um ano, eles não terão passado. E diz ali também que nunca ninguém teve experiência semelhante. Que experiência tiveram os nossos passados em relação às perseguições, às provações que acontecerão no futuro próximo e durante o derramamento final dos juízos de Deus? Então esse texto, irmãos, deixa muito claro que os 144.000 estarão sendo contados dentre os vivos. A resposta que nós temos para um resumo, para todos esses textos é o seguinte: são muitos os textos que deixam clara a ideia que a última geração de santos vivos na terra, antes da volta de Jesus, serão literalmente 144.000. Alguns podem achar que são poucos, mas lembre-se que no dilúvio salvaram-se somente 8 pessoas, e a população daquela época era de aproximadamente 6 bilhões de pessoas. Isso é que muitas pessoas não sabem, não têm ideia. Que hoje nós estamos na casa dos 7 bilhões no ano 2011. E na época do dilúvio, estudos feitos pela arqueologia bíblica e estudos feitos pela história também, os dois estão batendo ao redor de 6 bilhões de pessoas. E somente 8 pessoas se salvaram. Tudo bem que entendemos que alguns construtores da arca faleceram antes da arca estar pronta, e talvez mais pessoas aceitaram a pregação de Noé, mas o número final foram 8, e então 144.000 é um número relativamente alto em relação ao dilúvio, se nós pegarmos esse paralelo em relação à quantidade de pessoas da época do dilúvio e da época atual. Por que Satanás não poderá matar os santos durante o tempo de angústia? O que nós temos escrito sobre isso? Vamos ver então o primeiro texto que está em Primeiros Escritos, na página 284.
Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua trasladação, o que não se encurvariam ao decreto da besta, nem receberia o seu sinal. Então é Deus que irá segurar, né? Não vai deixar que esses 144 mil sejam mortos, porque tentativas existirão, e muitas. Um outro texto, Primeiros Escritos, página 284, 285. Ao deixarem os santos as cidades e as vilas, eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantaram para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos. Eu fico imaginando, irmãos, que maravilha será essa libertação. Porque hoje sabemos que a luta não é mais com espadas, sabemos que temos mísseis teleguiados. Na luta no Afeganistão, os soldados têm capacete com GPS e observam suas miras por GPS e os projéteis são teleguiados, são infalíveis. Mas, do ponto de vista humano, seria impossível um ser humano se libertar dessas armas modernas, né? Vemos ali no caso da invasão da Argentina pela Inglaterra, que os soldados ingleses, à noite, né, dizimaram um a um soldados argentinos sem que eles soubessem de onde estavam vindo os disparos. Mas temos a certeza aqui que Deus, por meio dos seus anjos, escudarão os santos. Então, nós temos promessas e promessas maravilhosas. No grande conflito, na página 638, nos dá mais um motivo. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Então entendemos claramente que a porta da graça se fecha. A partir da porta da graça fechando, não haverá mais morte, nenhum fiel morrerá. Ou seja, os 144 mil permanecerão vivos durante todas as pragas. E esse texto é muito claro, porque por que não morreriam? Porque não há mais porta da graça, não há mais salvação. Então, de que adiantaria um sangue ser derramado que não seria mais semente? Então, Deus irá operar nessa época e irá proteger os seus fiéis. Pergunta 7. Com quais grupos Deus firmará um concerto de paz e quais serão as testemunhas oculares de tal honra? Então agora nós vamos entender quantos grupos existirão vivos na hora da volta de Cristo. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferiu uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Aqui um breve comentário. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai que estás nos céus, Cristo disse. Alguns que defendem 3 deuses, então dizem que nessa ocasião Jesus falou como humano, mas nós vemos todos os textos até agora lidos que quem irá falar o dia e a hora é Deus o Pai. E aqui a irmã White diz claramente que é da boca de Jeová. E ressoavam como estrondos do mais forte trovão. E ela continua dizendo, era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam, glória, aleluia. O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e santificado o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem.
Isso está no Primeiros Escritos, página 285, 286. Mas, no grande conflito, na página 637, temos ali alguns grupos, e vamos entender agora exatamente quantos grupos estarão ali assistindo e ouvindo o concerto de paz. Diz ali: abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora vemos um primeiro grupo definido. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados para ouvirem o concerto de paz. Então já temos os 144.000 que estão vivos e ouvem o concerto. Agora, um segundo grupo, então, ressuscita, saem das sepulturas para ouvirem o concerto de paz. Um segundo grupo, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Ponto. O terceiro grupo agora, os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplar em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então vemos um primeiro grupo passando vivo, um segundo grupo ressuscitando, os que morreram firmes na mensagem do terceiro anjo. Temos aqueles que ajudaram, diretamente na morte de Cristo, Pilatos, soldados, enfim, todos o sinédrio naquela geração que participaram, terceiro grupo. E quarto grupo, os ímpios, vivos que estarão presentes. Então, vemos ali 4 grupos de pessoas que irão assistir à volta do Senhor Jesus. Temos como resumo dessa pergunta: os que ressurgiram na ressurreição parcial ouvem, juntamente com os 144.000, o concerto de paz dos céus para com os que guardaram todos os mandamentos de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Todos os mandamentos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto principalmente. Os ímpios testemunharão a proteção especial de Deus sobre o grupo dos 144.000. Verão a glória de Deus refletindo em seus rostos. Então será algo fantástico, Eles brilharão, assim como Moisés brilhou após 40 dias estar no Monte Horebe falando com Deus. Pergunta 8. O inimigo conseguirá fazer algum mal ao remanescente fiel de Deus? Primeiros Escritos, página 37, tem uma explicação muito clara. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. Página 37, Primeiros Escritos. Na página 273, temos mais um texto sobre esse assunto. Uma gloriosa luz resplandecia sobre eles. Quão belo era então o seu parecer. Todos os sinais de cuidados e cansaço haviam desaparecido. Viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Seus inimigos, os ímpios, em redor deles, caíram como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles até que Jesus foi visto nas nuvens do céu. E o grupo fiel e provado foi, num momento, num abrir e fechar de olhos, transformados de glória em glória. Então, o livramento acontecerá. E interessante que a transformação ocorrerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ser Cristo avistado nas nuvens dos céus. Então o livramento será total. Pergunta 9. Se os santos não poderão ser destruídos após o livramento, contra quem a multidão de perdidos volverá a sua ira? Nesse momento, irmãos, infelizmente, o povo, a maioria da igreja e de todas as igrejas,
verão que foram iludidos. Um acusa ao outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo a sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Muitos aqui querem entender que estamos falando dos pastores de outras igrejas. Também, mas este livro foi escrito para a nossa igreja. E quando nós sentimos que fomos iludidos, né, foi uma decepção muito grande, uma tristeza, uma angústia tremenda, mas graças a Deus ainda tivemos tempo de voltar, corrigir os nossos erros e ainda temos salvação, a porta da graça ainda está aberta. Agora, quando a primeira praga cai, e ela vai cair primeiramente pelos pastores infiéis, e esses pastores, ao receberem a praga, irão confessar perante o mundo que realmente enganaram, então o povo agora vai ficar numa situação terrível, porque não há mais tempo, o tempo já se esgotou, a salvação já passou. E eu fico imaginando então a revolta que ocorrerá nesses dias. E o texto continua dizendo: aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte há contenda e morticínio. Então, terrível será esse tempo. Terrível estar nesses dias, principalmente para aqueles que enganaram e os que foram enganados. Pergunta 10. O que significa receber o selo da besta e quem o receberá? Nós estamos falando dos 144 mil. E eles terão um selo para não serem mortos pelo anjo que irá passar. Apocalipse 13, 15 a 16. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Então nós entendemos que esse sinal será colocado na mente, né, pelo entendimento e pelo trabalho, pelo apoio a organizações a favor da imagem da besta. E sabemos o que a irmã White define como a imagem da besta. Ela diz assim, no grande conflito, quando as principais igrejas com sede nos Estados Unidos se unirem em pontos comuns de doutrina, então pedirão ao Estado para que imponha seus dogmas. Aí então terá se formado a imagem da besta. Os que não forem dos 144 mil irão receber esse sinal. No grande conflito, diz também, ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Então, irmãos, nós estamos num passo preparatório, né, para o recebimento desse sinal. Então, fiquem alertas, se a tua igreja já começa a fazer reuniões aos domingos às 9 da manhã, se ela já começa a fazer culto do poder às 9 da manhã, ou começa a fazer culto na mata às 9 da manhã, ou começa a levar a fazer o JA aos domingos de manhã, ou domingos à tarde, então
é porque em breve sairá o decreto dominical. Aqueles que não estiverem se reunindo aos domingos sofrerão perseguições. Mas aqueles que continuarão a guardar o sábado e a honrar a Deus no santo dia do Senhor, receberão o sinal de Deus. E aqueles que estarão obedecendo o domingo e cultuando aos domingos, poderão receber o sinal da besta. Pergunta 11. Quem sela os 144.000 e quem recebe o selo? Apocalipse 7, versículos 2 e 3. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. O selo do Deus vivo será colocado na fronte dos 144.000. Em Apocalipse 14, versículos 1 e 4. E agora vamos dar um detalhe na versão King James. E olhei, no verso 1, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E o verso 4, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O realce que damos aqui é o versículo 1, que diz bem claro que nas suas testas tinham escrito o nome somente de seu Pai. As Bíblias atuais hoje acrescentaram o nome do Pai e do Filho. Mas na King James, que era a Bíblia que a Igreja Adventista usava, que os pioneiros usavam, que era a Bíblia que o irmão White usava, até os anos 20 a Igreja Adventista somente utilizou essa Bíblia desde o seu início. Ali tem escrito o nome do seu Pai. Se os irmãos olharem versos antigos, dos livros antigos de Uriah Smith e Ellen White, os irmãos vão perceber que o texto está falando relativamente a essa versão de Bíblia, que era a Bíblia da época. E eventos finais, na página 254, diz assim: Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a obra se termina, ocorrerá aquelas palavras: está feito. E Jesus então deixa de interceder, não há mais salvação. Hoje é o tempo da salvação. E o porquê? O número de seus súditos completa-se. Hoje nós temos que estar preocupados com esse julgamento, porque quando Jesus se levanta, não há mais salvação. Ninguém hoje nas igrejas está mais pregando que o preparo para esse tempo que é hoje, porque ao terminar o tempo do julgamento não há mais salvação alguma. Está sim sendo pregado que ao Jesus voltar, então todos seremos transformados, os nossos caráteres serão glorificados, mas isso é um engano. O caráter é a única coisa que nós iremos levar desta vida, e ele tem que ser transformado, tem que ser perfeito até Jesus se levantar no santuário celestial. Depois não adiantará mais nada. O número de seus súditos completa-se, e quem realiza o selamento é o anjo, e os selados são aqueles que não aceitaram as doutrinas impostas pela besta e o falso profeta. Então nós percebemos hoje que as duas principais doutrinas que serão impostas e já estão sendo colocadas, não é? Devagarzinho, o domingo e a Santíssima Trindade Católica. Então essa última é a principal doutrina da Igreja Católica e está sendo colocada em todas as religiões por meio do ecumenismo, até mesmo religiões que defendiam o Deus único. Não vou citar nomes,
mas estão já aderindo e já trocando as suas doutrinas de adoração. Antigamente é um Deus único e verdadeiro, para agora um Deus politeísta de 3 pessoas. Pergunta 12. Mesmo após terem sido selados, padecerão eles aflições? Será que depois de selados, os 144.000 sofrerão alguma aflição individual? Vamos ver o que temos escritos no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 446, diz assim: E mesmo depois de os santos terem sido assinalados com o selo do Deus vivo, seus eleitos terão provas individualmente. Virão aflições pessoais, mas a fornalha é vigiada de perto por um olho que não deixará que o ouro seja consumido. Sobre eles está a marca indelével de Deus. Deus pode alegar que o seu nome ali está escrito. Deus os circunda. Seu destino está escrito: Deus, Nova Jerusalém. São a propriedade de Deus, a sua possessão. Bonito, muito reconfortante para cada um de nós. E a última pergunta: qual será a atividade então dos 144.000 pela eternidade sem fim? Muitos dizem que no céu não haverá distinções, não haverá discriminação, não é? Que o céu é igualdade, mas nós vemos desde o início que no céu há hierarquias. A própria Patriarcas e Profetas diz isso, História da Redenção, a Bíblia confirma. Os anjos têm as suas ordens de hierarquia. O arcanjo Miguel é o Cristo, que é o chefe dos anjos, né? Hoje chefe do anjo Gabriel, e assim. Irmão White então define claramente que existe uma hierarquia no céu. Então nós vemos no livro Desejado, no livro História da Redenção e no livro Patriarcas e Profetas, Lúcifer era o terceiro na hierarquia. No livro Patriarcas nós vemos que Lúcifer era o imediato abaixo de Cristo. Enfim, existe uma hierarquia também entre os anjos, classificação, e com certeza a Bíblia também nos relata que haverá uma hierarquia entre os salvos. Nós saberemos quem serão os mártires por uma marca nas suas vestes, vermelha. E também sobre os 144.000 nós temos um texto que vai definir claramente uma diferença. Sobre isso eu já falei, mas leiam o último capítulo desse livro, né? O Ritual do Santuário, por M.L. Andreessen. O último capítulo fala sobre a última geração. Isso vai deixar muito claro sobre isso que nós estamos falando nesse momento. Então vamos aos textos. Apocalipse 14, versículos 3 e 4 diz assim: E cantavam um cântico novo diante do trono, os 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Somente quem aprendeu a cantar é quem passou por aquela experiência, por aquela prova que jamais houve sobre a terra e jamais haverá. Só eles é que aprenderam a cantar esse cântico, aqueles que foram resgatados da terra. O outro texto, em Apocalipse 14, 4, diz claramente que estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então aqui nós vemos na Bíblia que os 144.000 estarão sempre viajando com Cristo, visitando os mundos, todos os mundos criados. Isso é o que nós entendemos. E esse grupo não se contaminou com nenhuma doutrina de igreja, ou nenhuma igreja, no tempo da sua libertação, como deixou muito claro escrito o pastor Uriah Smith. A irmã White então esclarece mais um pouco. Ela diz assim: e os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados. Uma mitra limpa é-lhes colocada sobre a cabeça, serão como reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás estava com suas acusações e buscava destruir esse grupo,
santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Estes são os que se acharão sobre o monte Sião com o Cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai. Interessante, esse é um texto claramente baseado na King James, está no Testemunhos Seletos, volume 2, que consequentemente foi tirado dos Testemunhos para a Igreja, de 1 a 9. Cantam ante o trono um novo cântico, aquele cântico que homem algum pode aprender, a não ser os 144.000 que foram remidos da terra. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Que maravilha estarmos, se Deus nos der a graça de fazermos parte deste grupo, porque seremos abençoados, visitaremos muitos mundos, seremos privilegiados. Terminando, voltamos a dizer as palavras que o irmão White deixou bem claro sobre esse estudo. Que não é o plano de Deus que seu povo apresente alguma coisa que ele supõe, a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144.000. Isto aqueles que forem os eleitos de Deus hão de sem dúvida saber em breve. Realçamos mais essa última frase. Isso está no futuro. Então, ela mesma deixou bem claro que aqueles que participarão, aqueles que serão, aqueles que farão parte desse grupo, saberão em breve quem serão. Que Deus nos ajude a estarmos nos preparando para esse grande evento. Porque quando Cristo, lá dos céus, disser aquelas palavras finais, nós teremos que já estar preparados. A conclusão que nós chegamos desse estudo é o seguinte, que o que Jesus coloca à disposição e exige dos 144.000 é nada mais, nada menos que a perfeição de caráter. Algo que hoje não está sendo mais pregado por nenhuma igreja na face desta terra. A trasladação do último dia é para as primícias, os perfeitos, os melhores, os bem-aventurados. Se você acha que está difícil ser santo no século 21, não desanime. Nós podemos chegar lá. Elias chegou e Enoque também. Homens como nós, sujeitos a mesmas tentações que nós, alcançaram tal experiência. Que nós possamos orar a Deus e pedir a Deus sabedoria, preparo, paciência para suportarmos as provações, as tentações que nos sobrevirão durante esse último período em que homens desmaiarão de terror. E eu ainda não vi nenhum homem desmaiar de terror, mas a Bíblia diz que em breve isso acontecerá. E nós tivemos uma pálida ideia disso quando ocorreu a queda da bolsa lá na Europa e Estados Unidos. Homens ricos se jogando nos trilhos dos trens, se jogando dos prédios, e dentro em breve isso irá se repetir com mais intensidade. Apocalipse 22:11, e dirá Jesus: quem é injusto, faça a injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E terminamos com a pergunta: está você se preparando hoje? Que Deus o ajude a estar dedicando não só alguns minutos da sua vida, mas todos os momentos da sua vida, todas as horas de cada dia, para fazer parte desse grupo e assim estarmos juntos na Canaã Celestial. É o nosso desejo e oração em nome do Senhor Jesus. Amém.